Bom, nós temos aqui, dando sequência no nosso assunto de fadiga, né? De dimensionamento de eixos por fadiga. Eixos não, né? Componentes de máquina. Vamos tentar adotar um procedimento, né? Vamos fazer um exercício do zero, né? Deixa eu tentar tirar isso aqui. Aí. Vamos fazer um exercício do zero aqui para a gente tentar entender melhor essa questão da fadiga. Bom, temos um braço de alavanca aqui e um eixo engastado, né? Tá? Eu vou dizer que esse eixo, esse exercício está dizendo que esse é um eixo 1045 usinado. Tá? Foi usinado esse eixo, tem uma qualidade superficial razoável, né? De usinagem, tá? Ele tem os seus limites de ruptura, SU, e seus limites de escoamento. Isso é tabelado, né? Isso a gente consegue em tabelas, né? Propriedades dos materiais. Né? Esse eixo é uma barra tubular, né? É um tubo de diâmetro externo de 2 polegadas e diâmetro interno 1,5 polegadas. Então a gente tem uma espessura de parede aí de 0,25 polegadas, um quarto de polegada. E aí o que está acontecendo aqui, né? Nós vamos ter uma força aplicada nesse braço, né? Que vai causar duas condições aqui, né? Vai causar uma torção, né? Vai tender a fazer esse eixo girar, vai causar uma torção, mas ao mesmo tempo vai causar uma flexão, né? Porque o que a gente, na teoria, né? Na teoria a gente traz essa força, por exemplo, a gente tira esse braço, né? Num diagrama de corpo livre, né? A gente tira esse braço e traz uma força para cá, né? A gente arrasta essa força para cá, né? Com um binário que a gente chama, né? Onde tu tem uma força e um torque aqui representado no mesmo ponto. Né? Então a gente tem esforços de flexão, né? E esforços de cisalhamento devido à torção. E o ponto mais solicitado é lá no engaste, né? Lá no engaste. Então, assim, visualmente, né, nessa condição, eu vou desenhar um diagrama de corpo livre aqui para a gente. Vou desenhar, deixa eu ver onde é que eu posso desenhar. Vou desenhar aqui. Não. Vou desenhar ele aqui mesmo. Só um esqueminha aqui, tá? Se vocês ouviram um arrasta bombacha aí, arrasta essas músicas aí, o vizinho aqui resolveu, hoje é sexta-feira, o vizinho resolveu bombar o som. Tá? É uma viga engastada, tá? E ela vai ter, claro, vai ter uma força aqui, né? Em balanço, uma viga em balanço com um torque. E aí, o que eu estou analisando, né? Qual é o ponto mais crítico desse eixo aqui, visualmente falando? A gente não tem como saber isso, assim, não temos como saber. Com a experiência a gente consegue saber, mas, assim, como é que eu vou te dizer? A gente precisaria calcular, na verdade, né? Para identificar qual é o ponto mais solicitado. Mas a gente tem esse ponto A, que é um ponto aqui, né? Que é um elemento na superfície, né? O ponto A e o ponto B, né? No meio aqui. Lembrando que aqui passa a linha neutra. Né? Então a gente tem um ponto B aqui, né? Bem na A. Tá. Agora. E aqui é B. Ponto A e ponto B. Qual é o ponto mais solicitado aí, visualmente, assim? Né? O que vocês acham, assim? Se puder dar uma
Um palpite aí, se palpite não, né? Na verdade, a gente tem que, quando falar, tem que já estar com a ideia montada na cabeça já, né? Pode estar errado, né? Não pode estar correto, não pode estar correto, mas a ideia tem que estar montada. O que vocês acham aí? Ponto A ou ponto B o mais solicitado? Ponto A. O ponto B está mais próximo da linha neutra. Está mais próximo da linha neutra. Então, o que nós vamos ter no ponto B? Né? A tensão de flexão, a tensão devido à flexão, no ponto B, né? Vamos pegar o ponto B. A tensão de flexão é igual a zero, né? A tensão devido à torção é diferente de zero, né? E ela é igual tanto no ponto B quanto no ponto A, concorda? Né? A tensão devido à torção. Né? Mas ainda tem mais um outro esforço, que é o esforço cortante, né? Aquele esforço que tenta, que não é o cisalhamento por torção, mas por esforço cortante, né? E numa barra redonda, né, esse esforço cortante, o V é igual, na verdade essa é tubular, e a gente vai subir lá um pouco mais em cima. Tubo de paredes finas, pode ser um tubo de parede fina, é essa relação aqui, né? Sigma 2V sobre A, né? Só que é o seguinte, né? Veja bem, ela é mínima, ela é zero na superfície, se desenvolve, vai se desenvolvendo, né? E na linha neutra ela é máxima, essa tensão de cisalhamento. E se desenvolve até zero de novo lá embaixo, né? Então quer dizer o quê? Esse ponto máximo aqui é 2VA. E esse aqui, que é o VA, é um ponto médio, né? É algo, é médio entre o máximo aqui e o mínimo, né? Então ele é médio. Então, só que claro, para dimensionamento a gente quer a pior situação, que é justamente na linha neutra, né? Que é 2V sobre A. Né? Então a gente tem uma tensão de cisalhamento aqui no ponto B, V diferente de zero, né? Para o ponto A, o que a gente tem no ponto A? Nós temos uma tensão de flexão diferente de zero, porque aí a gente, né, a barra vai tender a fazer uma flexão, e a flexão no engaste, lá no ponto mais solicitado é no engaste, né? Então nós temos uma flexão diferente de zero no ponto A, temos a mesma torção, né? Diferente de zero também, e o nosso esforço cortante no ponto A é igual a zero, porque ele é mínimo, né, na superfície. Essa superfície aqui. Então essa é a análise, né? Então o nosso, só que se tu reparar, bom, aqui no ponto B não tem esforço de flexão, né? E tem esforço de cisalhamento, é diferente de zero, né? E aqui no ponto A nós temos esforço de flexão, né? E não temos esforço de cisalhamento. Só que pelas nossas experiências de cálculo, né, as tensões devido a esse cisalhamento aqui são muito menores do que devido a essa tensão de flexão. Então o ponto A é muito mais solicitado, né, porque o ponto A é que tem a tensão de flexão, né? Ele que ela é muito maior do que a tensão, que o valor que a gente vai encontrar em tensão de cisalhamento, né? Então já é morta essa charada, né, essa análise. Tá? É sempre um ponto superior, assim, né? Salvo alguma exceção, né? Na verdade, quando tem que se fazer uma verificação quando esse eixo é muito grosso e curto, né? Um eixo grosso e curto, aí tu tem que fazer uma verificação. Essa aqui é até cabível de fazer uma verificação de tensão de cisalhamento. Depois a gente pode dar uma... Eu não considerei,
mas a gente pode analisar, porque é um eixo grosso, 2 polegadas, né? 2 polegadas, e essa distância aqui, L, é 6 polegadas. Então, aí a gente tem de 3 para 1, né? O diâmetro, o comprimento é 3 vezes o diâmetro. De repente, essa tensão aqui, essa tensão é significativa, mas ela provavelmente não vai ser tanto quanto essa aqui. Tá? Podemos verificar essa aí. Bom, a gente tem então, qual é a condição que eu estou propondo aqui no exercício? É que essa força aqui, ela ora está a 340 libras girando no sentido anti-horário, e ora ela está a menos 200 libras para cima, no sentido anti-horário. Aliás, no sentido horário. Então ela está 340 para baixo e 200 para cima. Ela está fazendo um esforço cíclico aqui, né? É como se fosse uma alavanca aqui de, sei lá, um sistema de balancinho, alguma coisa assim, né? Onde tu tem uma manivela atuando para cima e para baixo. Tá? Para baixo 340 e para cima menos 200. Muito bem. Ele já dá aqui nesse engaste aqui, eu tenho um arredondamento, tá? Eu tenho um arredondamento desse canto vivo aqui que vai ficar, né? Eu tenho um arredondamento que vai me dar uma concentração de tensão lá, aqueles gráficos, né? De 1,7 para flexão e 1,35 para cisalhamento, né? E o raio de arredondamento é 0,25 polegadas, é um quarto polegada. Eu me refiro a esses gráficos aqui, concentradores de tensão. Esse aqui, né? Fatores de concentração de tensão, né? Por mudança de geometria, né? Arredondamentos desses cantos vivos aqui, né? Então a gente tem aqui, naquele caso ali, a gente tem algo semelhante a isso aqui, né? Onde ele, bom, enfim, o problema já nos poupou esse trabalho de definir é possível definir, né? É possível definir, mas ele já nos poupou o trabalho e já nos deu um coeficiente de uma redução de tensão aqui, um concentrador de tensões. Esse braço aqui tem 8 polegadas, esse comprimento da haste tem 6 polegadas, né? Então aqui as dimensões. Muito bem. Então o que a gente quer? O que eu quero? Eu quero verificar a segurança para o carregamento dinâmico apresentado. Então eu já tenho a peça, já está toda dimensionada, né? E eu tenho um carregamento nela. Eu quero verificar a segurança dessa minha peça, se ela está na segurança ou não, né? Ou ela está por romper a qualquer momento, né? Se ela está dentro da segurança, dentro de uma vida infinita, né? Ok, mas se eu não estou na segurança, nessa vida infinita, né? Aí eu vou voltar num outro gráfico aqui. Bom, se eu não estou nesse limite de fadiga aqui, né? Esse aqui é aquele diagrama tensão, número de ciclos, né? O diagrama SN, né? Bem clássico dentro da fadiga. Aqui é o nosso limite já com os fatores redutores, aqueles, né? Que a gente vai ver isso aí com mais calma. Então, esse aqui é o nosso limite de fadiga, né? Por exemplo, vamos pensar no seguinte. Esse aqui é o nosso SU e esse aqui é o nosso SN. Nossa tensão, nosso limite de fadiga, né? Essa é a nossa tensão de referência para não ultrapassar. Ok, se a gente fazer as nossas contas e esse cara tiver dentro de um nível de segurança acima de 1, quer dizer que ele tá dentro, né? Tá para a vida infinita, né? Para esse número de ciclos, aqui, acima desse número de ciclos, aqui 10 na 6 ciclos. Agora, se a gente achar um fator de segurança
menor do que 1, né? Está fora da segurança. Bom, aí a gente caiu aqui dentro dessa região aqui, né? Onde ele tem uma vida finita. Ele não tem vida infinita, ele tem vida finita. Ele pode romper a qualquer momento. E é possível a gente prever esse rompimento, né? É possível a gente prever o número de ciclos dele até a ruptura. Tá? Então, esse aqui é um diagrama de vida finita, né? Um diagrama de vida finita aqui, até 10 na 6, até 10 na 5, 10 na 6 é considerado vida finita. A partir de 10 na 5, 10 na 6 para cima é vida infinita. Aí os corpos de prova não rompem, né? Por exemplo, é o que a gente tinha conversado aqui. Por exemplo, eu botei uma tensão aqui, fiz um carregamento de fadiga, né? Coloquei uma tensão aqui, coloquei um peso, né? Coloquei um peso aqui que gera uma tensão de ruptura, né? Eu vou dar uma volta e vou romper, né? Mas na medida que eu vou aliviando o peso, eu consigo dar mais ciclos, e mais ciclos, e mais ciclos, e mais ciclos, né? E eles vão rompendo. Por exemplo, 10 na 3 ciclos, eu coloquei essa tensão aqui, né? Coloquei essa tensão, ele teve 1000 ciclos e rompeu. E assim sucessivamente. Aqui 10 na 4 ciclos e rompeu. Até que chegou um momento em que não rompeu mais, né? A partir de 10 na 5, 10 na 6 ciclos, ele não rompeu mais, né? O corpo de prova. E esse é o limite de fadiga, né? A partir desse número de ciclos aqui, a partir do número de ciclos que ele não rompe mais. Esse aqui é o SN em laboratório, né? É o limite de fadiga de laboratório. Aí, o limite de fadiga real, né? Aqui a gente tem em vermelho de laboratório, né? Que seria por aqui, né? Agora, o limite de fadiga real, a gente leva todas aquelas considerações, né? O choque, se vai ter choque ou não vai ter choque, qual é o tamanho dessa minha peça em relação a um corpo de prova padrão, né? A diferença de tamanho delas, a qualidade superficial, né? Muito importante, o tipo de carregamento, né? Vai ter solda, não vai ter solda, né? Então, esses fatores vão reduzindo o limite de fadiga, ou seja, eles vão de encontro à segurança. Bom, a gente tem que prever essas coisas, né? Então, vamos baixar ainda mais esse limite para a gente trabalhar, né? Para a gente poder dimensionar. Tá? Muito bem. Então, a gente tem um carregamento dinâmico, né? Um carregamento cíclico. Se esse carregamento, então, não está parado, né? Não é estático, ele é dinâmico. Então, a gente vai analisar por fadiga, né? Então, eu escrevi aqui um procedimento, um passo a passo, o que a gente tem que fazer, né? Para fazer essa análise. Então, primeiro, determinação dos concentradores de tensão para fadiga. Esse KT aqui, eles são fatores de concentração de tensão devido àqueles esforços estáticos lá, né? Aquelas mudanças de geometria, mas considerando um fator estático. Para considerar um fator de fadiga, aí a gente precisa pegar esse cara aqui, né? Esse cara aqui e jogar nessa equação, né? Para achar o fator de concentração devido à fadiga, né? Ou também chamado sensibilidade ao entalhe, né? O quanto que, já que a fadiga é um estudo da propagação de trincas, né? Então, é a sensibilidade que esse material tem de propagar uma trinca, tá? Basicamente é isso. Então, ele é um redutor de tensão, esse KF aqui ele vai reduzir as tensões, os limites de tensão para a gente de trabalho, né? Nós vamos, em vez de estar trabalhando com um limite, nós vamos reduzir um pouquinho mais, prevendo um fator de concentração de tensões. Tá? E esse fator Q aqui é relativo ao material e a gente tem gráficos para determinar ele. Bem simples. Então, a primeira coisa, determinar esses fatores de concentração de tensão, né? E eles estão aonde? Eles estão lá no ponto crítico, né? A gente está analisando o ponto crítico, então, a não ser que a gente identifique aqui nesses outros componentes algum ponto crítico.
Por exemplo, de repente, se tivesse uma chaveta aqui, né, quem sabe fosse um ponto crítico. Aí teria que analisar, né, o que a gente teria que fazer, analisar essa peça aqui de maneira individual com aquela chaveta ali, né? Nós teríamos que fazer uma análise separada disso aqui para analisar se aquilo ali é mais grave do que isso aqui, né? Ou analisar de maneira independente. Bom, aqui a gente tem que ter um diâmetro de material, né? E aqui a gente tem que ter uma outra condição, um reforço ou, enfim, um outro material, né? Beleza, mas onde é que eu estava? Bom, nossos concentradores de tensões, então, estão aqui no engaste, tá? Esse aqui é a nossa parte crítica aqui da nossa proposta. Então, a gente vai conseguir determinar eles, tá? A partir do KT. Né? Depois disso, a gente determina o limite de fadiga de laboratório. Né? Determina aquele limite de fadiga lá, teórico, né? Né? E depois de determinar o limite de fadiga teórico, nós vamos acrescentar os fatores redutores, que são a superfície, o carregamento, o tipo de carregamento, se tem solda, se não tem, o tamanho da peça, né? Então nós vamos vamos analisar essa peça, acrescentar os fatores redutores para diminuir para mexer nesse limite de fadiga aqui, tá? Depois a gente cálculo do limite de fadiga real, né? Claro, a gente analisa, né, os fatores redutores e calcula a fadiga real, né? O limite de fadiga, né? Cálculo das tensões do ponto mais solicitado, aí a gente parte para calcular as tensões aqui no ponto A, né, que a gente considerou como o ponto mais solicitado, né? Cálculo das tensões no ponto mais solicitado, depois cálculo das tensões alternadas e médias. Então, o que a gente tem? Né? A gente vai ter tensões ali naquele ponto, devido a essa carga de 340, e depois tensões devido à carga de 200 para cima, né? Então, cada carregamento desse vai gerar uma tensão máxima, né? E uma tensão mínima. E depois a gente vai ver qual é as tensões médias, precisamos calcular as tensões alternadas e médias, né? Isso aqui. Depois, calculamos as tensões equivalentes de von Mises. O que é isso? São tensões em que a gente substitui por um valor só todas essas atuações de cisalhamento e de esforço normal. Tá? Tensão normal e tensão de cisalhamento. Temos duas... peraí. Aqui a gente tem uma outra condição que eu não coloquei, mas vou arrumar agora. Que é um torque também, é um torque... Não, minto. Não, o torque ele vai ser totalmente... Ele vai ser relacionado com essa força aqui. Mas o torque também, né? Tu vai ter uma força, uma flexão alternada, né? Alternando, e um torque alternando ao mesmo tempo aqui. Então, essas tensões equivalentes de von Mises, nós vamos substituir tensões normais e tensões de cisalhamento por uma tensão só, né? Uma tensão equivalente. Para pegar essas tensões equivalentes e jogar num gráfico, né? E a equação desse gráfico, a gente vai dar uma olhada, que é o gráfico de Goodman, né? Para achar o coeficiente de segurança. Esse é o nosso passo a passo. É o que a gente fez a aula passada, é o que a gente vai fazer com um pouco mais de calma hoje. E aí a gente vai fazer o quê? Nós vamos determinar se essa peça está dentro da segurança ou não. Tá? Se ela vai romper ou não vai romper. Mais de pressão. Bom, vou pegar esse cara aqui e vou jogar aqui para dentro. Tá. Tá me quebrando as pernas, o cara da música, bicho.
Todos os dados que a gente precisa estão aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, determinar os concentradores de tensão por fadiga. Então o que a gente vai fazer? Esse aqui, ó. Então é um KF igual, que é o fator de concentração devido à fadiga, ou sensibilidade ou entalhe do material. Tá? E aí esse fator que é importante, esse fator aqui é geométrico, né? O KT lá é geométrico, porque está relacionado com esforço, né? Se tu analisar lá em cima, ele é puramente geométrico, né? O KT, ele é puramente geométrico, é devido ao carregamento e às dimensões, nada mais. Né? Relações de raio aqui, de medidas, né? Tudo geométrico, concentrador de tensões geométrico. Esse a gente já tem, né? O problema nos deu. E esse outro fator aqui, o Q, é em função do material, ou seja, aí a fadiga, o fator de concentração em fadiga vai levar em consideração um fator geométrico e vai levar em consideração um fator relativo ao material, da resistência do material. Né? Claro, porque se eu estou falando em sensibilidade ou entalhe, se o meu material é dúctil, se ele é um ferro fundido, se ele tem uma dureza maior o material tem uma dureza, uma resistência maior que o outro, né? Enfim, são propriedades mecânicas diferentes. Então, ele tem uma sensibilidade ao entalhe, uma facilidade de propagar trincas ou não, né? Em relação às propriedades mecânicas dele, né? Que é justamente esse cara aqui, o Q, que vai nos definir isso. Então, o KF é uma sensibilidade ao entalhe, né? A propagação de trincas, que leva em consideração a geometria e o material. Né? Então, ele vai reduzir a nossa tensão para quê? Para que evite a propagação de trincas. Né? Então, eu vou pegar uma... Então, esse concentrador de tensões é o seguinte, ele é um KF igual, ele é 1 mais o Q kappa T menos 1. Bom, e aí algo a se considerar aqui também, né? A gente tem um concentrador de tensões devido, um KF devido à flexão, né? Que a gente vai chamar de KF, simplesmente KF. KF, né, devido à flexão, e um outro concentrador de tensões, né? Claro, a flexão é um tipo de carregamento, a torção é outro tipo de carregamento, então tu vai ter também um KF devido ao cisalhamento, S, né? Mais 1 sobre Q, um K TS menos 1. Né? A mesma equação, só que esse cara aqui, que é devido ao esforço de torção, né? Lá a gente analisa o carregamento, né? Isso aqui o KT é em função do carregamento e geométrico, né? Então, a gente tem dois tipos de carregamento aqui. Então, a gente vai ter dois comportamentos, sensibilidades ao entalhe em relação à fadiga. Né? Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos calcular esses caras aqui. Né? Então, ele é 1 mais... E aí eu vou dar uma olhada lá no Q. Esse material tem
esse material tem uma ruptura de 82 KSI. Bom, para cargas à flexão, temos aqui o nosso material, ó, 80 KSI. E o nosso raio é 0,25 polegadas, 1/4 de polegadas. Não temos aqui, ó, em polegadas não temos, temos até 0,16. Então, mas o que acontece, né? A gente segue o 80 aqui, a linha do 80, ó, KSI, que é o nosso material. Aqui é para esforços de tração, tá? Torção, aliás. Então a gente segue esse 80 aqui, essa linha dele, do 80 KSI de limite de ruptura, vamos indo, vamos indo, vamos indo. E aí ela se torna, que a gente chama assíntona, né? Ela tem uma tendência linear aqui, reta, né? Horizontal. Então a gente simplesmente extrapola, pega esse valor máximo aqui e extrapola, que na verdade vai dar um 0,83 mais ou menos, 0,85 vamos considerar, né? Não tem aqui, será que eu acho que apagou, mas esse aqui é o nosso Q, né? Nosso Q. Então a gente pega a resistência do material, né? 80 KSI, e o raio de entalhe lá, e acha com Q aqui 0,85. Certo? Então a gente vai ter 1 mais 0,85, que multiplica esse aqui devido à flexão, 1,7 menos 1. E esse aqui, 1 mais. Esse Q aqui vai ser devido, ele apresenta lá em cima, lá, ó. Utilize esses valores para cargas de torção, a gente vai pegar o nosso material, é esse material aqui, vai chegar 0,80. Cara, os dois muito próximos aqui, né? Claro, a gente tem um raio aqui, ele se distancia um pouco mais, mas a gente tem um raio muito grande aqui, né? Então a gente tem praticamente os dois juntos. Vamos usar 0,85 também, né? Vamos usar esses dois, estão muito próximos aqui, esses dois juntos. Vamos usar o 0,85. Na verdade, esse aqui seria um 0,83. Vamos fazer isso. 0,83. Zero 0,83 mais 0,85. 1,35, cisalhamento, né? KTS. 1,35 menos 1 igual. Deixa eu calcular rapidinho isso aqui. Deixa eu ver se foi a mesma coisa que eu achei. 1,7 menos 1 vezes 0,83 igual mais 1. 1,58. Vamos colocar 1,6. 1,6. E esse aqui vai dar 1,3. Então, achamos os nossos dois concentradores de tensão. Então, a gente vai ver quando é que nós vamos usar eles. Tá? Dúvidas até aí? Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta. Não entendeu? Hoje a gente tem que, mais ou menos... Ô, Jordana, não entendi direito onde você tira esse valor de... a tabela ali. Esse aqui 0, o quê? Do que é que você tirou o 0,83 e o 0,85? Eu não entendi direito a visualização do gráfico ali.
é aqui, ó. Bom, o KT tu entendeu, né? Que é esse aqui, ó. Deixa eu botar um laser aqui. Esse cara aqui, ele é aquele do geométrico lá, né? Que é relativo ao carregamento e à geometria da peça ali, né? Esse KT é esse aqui. Vou mostrar. Concentrador de tensões, geométrico, tá? É geométrico. Ele leva em consideração o tipo de carregamento, por exemplo, esse aqui de momentos, e leva em relação à geometria, né? A diferença de diâmetro e o raio de curvatura aqui, né? Entendesse? Esse aqui tem esse modelo de Não, carregamento. não, sim. Tá, esse é o fator geométrico, KT. Sim. É dali daqueles gráficos que tu tira. Só que um problema já nos deu, tá? Aí, como a gente está trabalhando com fadiga, cada material, mesmo, imagina o seguinte, um aço 1045 solicitado a um carregamento e um aço inox solicitado ao mesmo carregamento, eles vão ter comportamentos diferentes em relação à propagação de trinca, né? Pela questão de propriedades mecânicas mesmo, né? Não, sim, eu entendi. Isso aí, eu só não Então, entendi esse, a visualização do gráfico ali, da onde você tá, tirou o valor, entendeu? Só. então, esse que Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar. Essas curvas são curvas de resistência dos materiais, né? Que determinam o limite de ruptura dos materiais, tá? SU. Então, isso aqui, esses valores são 200 KSI de ruptura, 140 de ruptura, 100, 80, 50. O nosso 1045 é esse aqui, ó, 80, tá? 80 KSI. E o nosso raio de curvatura lá é 0,25, é um quarto de polegada, não tem aqui, tá mais para cá, para a direita. Estaria mais para cá para a direita, extrapolou o gráfico, né, em polegadas, nosso raio de curvatura. Então, o que a gente faz? A gente pega a linha dos 80 e a gente vai utilizar esses, tem dois conjuntos de valores aqui, né? Tem esse conjunto de valores e tem esse conjunto de valores. Esses aqui são para flexão. Então, a gente pega esse cara aqui, 80, e vai acompanhando a linha até bater um valor aqui. Bateu esse aqui, a gente vê aqui, ó, né? Entendeu? Por quê? Porque ele é 0,25, não temos 0,25 aqui. Ele está aqui, ó. Então, sabe, ele está 0,25 aqui, subi aqui, me deu 0,8. Não sei se tu conseguiu entender agora. E depois, para torção, peguei os 80, que é uma linha diferente, peguei os 80, acompanhei a linha até o 0,25 lá de curvatura e me deu um Q de 0,85. Aqui é o Q, no caso. Entendi. Opa. Beleza. Achamos os concentradores de tensão. Agora, o que a gente precisa? Vamos achar o que ele pede no procedimento ali. Determinar o limite de fadiga de laboratório. Vamos determinar esse limite de fadiga em vermelho aqui, ó. Esse cara em vermelho. Limite de fadiga dele. Tá? Como é que a gente calcula esse limite de fadiga? Lá que a gente vai chamar de SN, S', N, limite esse linha de laboratório, tá? Ele é 0,5. Como tu não tem ensaios, né? Qual é o correto? O correto é a gente ensaiar para ver qual é o limite de fadiga dele, que tensão que ele parou de romper, que os corpos de prova pararam de romper, né? Mas a gente não faz isso, né? A gente não é, para cada projeto que a gente vai fazer, a gente tem que fazer ensaio material, nós estamos ferrados, né? Então a gente usa um fator teórico aqui, que é esse aqui, ó, é 0,5 SU, né? Que é o limite de ruptura. 0,5 do limite de ruptura é o nosso limite teórico de fadiga, né? Então, o nosso S' teórico, né? O nosso limite de fadiga teórico vai ser 0,5 vezes limite de ruptura, vai dar 41. KSI.
certo? Então, esse é o nosso cara, esse é o cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, que a gente calculou. Esse SN' aqui, tá? Nosso limite de fadiga. A partir desse valor aqui, teoricamente, não rompe mais o teu material. Tá? Uma vida infinita. Só que esse é um corpo de prova de laboratório. Ele é polido, né? Não tem problemas superficiais, ele é bem posicionado na máquina, são cargas concêntricas, né? Então, não tem choques, não tem vibração, uma série de coisas. Então a gente precisa fazer o quê? Determinar os fatores redutores do limite de fadiga, né? Então, sendo esse limite de fadiga teórico, então a gente tem que calcular um limite de fadiga real, que vai levar em consideração o 1. Essa aqui é a parte 1. Esse é o número 2 do procedimento. E agora nós vamos fazer o número 3. Que é determinar os fatores concentradores de tensão. Que são quem? Quem é essa gente toda aí, né? É esses caras aqui que vão reduzir o meu limite de fadiga. Vamos aplicar, então. Eles são basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 concentradores de tensão. O primeiro deles é o fator de carga. E a gente vai considerar ele 1. Na verdade, é o fator de carga. Carga igual a 1. O que acontece? Fator de carga em função do tipo de solicitação, porque no laboratório é feito ensaios de flexão, né? São feitos ensaios de flexão. Quando tu passa para outros tipos de solicitação, como torção, por exemplo, ou tração e compressão, na verdade tu tem uma outra condição de carregamento. Então tu tem que levar essas diferenças em consideração, tá? O que vai acontecer aqui? Nós vamos considerar a flexão plana, nós vamos considerar como 1, porque lá na frente nós vamos reduzir todos esses esforços aqui de flexão e torção, nós vamos reduzir numa coisa só, que é um esforço normal de flexão, que lá são as tensões equivalentes de von Mises, tá? Mas depois a gente volta nesse assunto, mas nós vamos considerar 1, tá? Vamos considerar assim por enquanto, o fator de carga. Não, vamos desconsiderar a torção, depois vocês vão ver por quê. O aço outro é o fator de tamanho. Ou seja, lá no laboratório ele tem um tamanho de corpo de prova. Então nós temos um tamanho diferente desse corpo de prova. E está aqui ele, ó, fator de tamanho geométrico, CD. Qual é o diâmetro da nossa peça? É 2 polegadas. 2 polegadas são 50 milímetros. É 2 polegadas? É, né? 2 polegadas. São 50 milímetros. Então a gente tem que ter um fator, nosso C vai ser 0,7. Tá? O de 10 milímetros é 1, que é provavelmente o de laboratório. Maior do que ele, o 50 considera 0,7. Então nós vamos considerar 0,7. Fator de tamanho. Tá, deixa eu entender.
próximo é o fator de superfície. CS. O que eu disse aqui? Que o nosso aço é superfície, é qualidade superficial, tá? É um aço 1045 usinado. Superfície usinado. O que a gente tem aqui, ó? Fator de acabamento superficial, nós vamos por tabela, né? Então a gente tem um limite de resistência à tração em KSI de 80. Vamos procurar, o nosso é usinado ou laminado a frio, então aqui, ó, 80, limite de resistência, subindo, 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 chegamos na curva do laminado a frio ou usinado, né? E achamos aqui 0,70 e alguma coisa, 78, tá? Achamos isso de 0,78. Superfície. Beleza. Outro fator. Fator de choque. Não temos choque. Vamos considerar que não tem choque nessa... Fator de solda. Vamos considerar que não temos solda. W de welding. Não temos solda. 1, 2, 3, 4, 5. Temos um outro fator ainda que é o fator de confiabilidade. Vamos chamar esse de Cconf. O que é isso, né? Eu cheguei lá na tabela, e olhei o limite de ruptura dele da tabela é 82 KSI. Tá, mas quem é que me garante que é 82 KSI o material que eu recebi, que eu comprei, né? Se ele não veio com certificado, quem é que me garante que esse aço 1045 é 82 KSI, não é 80, não é 70, não é, né? Ninguém me garante isso. Aí houve estudos aí, né, em que os caras descobriram que aproximadamente 8% dos materiais eles estão abaixo do limite de tabela, né? Eles estão abaixo. Então, 8% dos materiais que tu compra está abaixo desse limite de 82 aqui, tá? Então, eles fizeram uma consideração estatística e tal, considerando uma confiabilidade de... aí considera várias confiabilidades, né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Projeto de máquinas. Confiabilidade. O que acontece, né? Para uma confiabilidade de 100%, aliás, para uma confiabilidade de 50%, né? Eu considero 1, ou seja, eu confio que metade, 50% eu vou errar, né? Em relação àquele limite de ruptura lá. E aí, na medida que a tua confiabilidade vai aumentando, bom, para 90%, eu quero ter certeza que 90% vai estar dentro do limite que eu calcular. Então, eu vou usar eu tenho que reduzir, né? Eu não posso usar, eu tenho que fazer uma redução dos meus limites de trabalho, né? Se eu quero 95% de confiabilidade, eu tenho que usar 0,86. Se eu quero 99,9% de chances de eu não errar na minha conta em relação a isso, a erros de produção, né? Erros enfim, de limites de ruptura, eu tenho que diminuir mais ainda a minha tensão. Se eu quero 99,999%, eu tenho que reduzir quase pela metade aqui, né? 60%, né? As minhas tensões. Então, a gente vai adotar aqui um 0,8 aqui, ó, 99% de chance de fator de confiabilidade, tá?
que pode ser que essa minha peça esteja errada. Então, eu vou usar um 0,8 aqui. Ou seja, vai reduzir ainda mais o meu limite de fadiga lá, né? Minha consideração de fadiga. Então, é isso. São esses 6 fatores aqui que eu considerei. Tem de temperatura também. Acabei não... vou botar aqui um outro fator que é o de temperatura. Vou considerar por exemplo, se eu estiver trabalhando em trabalhar quente, né, dependendo do meu tipo de material, ele pode sofrer também. Tá? Então são 3, 5, 6, 7. A maioria foi 1, né? Eu reduziu aqui 3 deles. Então o que a gente vai fazer? O nosso limite de fadiga real, nosso SN, né? Vai ser o nosso SN linha, né? O de laboratório, vezes todos esses fatores aí, né? Vezes o CL, vezes o CD, vezes o CS, vezes o CW, vezes o C da confiabilidade, divididos ainda pelo choque. O fator de choque vai embaixo. Eles sempre são fatores redutores, né? Se o fator de redutor for maior que 1, ele divide. Se ele for menor do que 1, ele multiplica, né? Ele sempre tem que ir no fator de choque, são valores que são maiores que 1, né? Vamos dar uma olhada nisso, fator de choque. Fator de choque e vibrações, ó. Trabalho leve aqui, né? Máquinas rotativas, turbinas elétricas em geral. Leve, sem impacto, né? De 1 a 1,1. Ele é maior do que 1, né? Então ele tem que ir no denominador. Então esse SN vai ser igual ao nosso de laboratório, 0,5 SU, né? 41, vezes, vezes 1, vezes 0,7. Eu vou botar entre parênteses aqui só para separar. Vezes CS 0,78. Vezes CW 1. Vezes a confiabilidade, que é 0,8. Divididos por 1. O fator de choque. Então, o nosso limite de fadiga real vai ser esse aqui. Eu considerei aqui um fator de tamanho, esse cara aqui de 1 polegada a 2 polegadas. Eu considerei um fator de tamanho de 0,9 aqui. Considerei um fator de tamanho de 0,9, mas tá bom. Tá bom. 0,7. Então eu vou achar aqui, essa minha resposta vai ser um pouquinho diferente, mas vamos em frente aqui, tá? Vai ser 23 KSI. 23 KSI. KSI o nosso limite de fadiga. Então, de 41, né, a gente já baixou metade da ruptura, foi para 41, lembrando que o nosso limite de escoamento é 45, então a gente está trabalhando muito próximo do 45 lá, do escoamento. É pouco, né, então tem que baixar mais ainda. Então, aplicamos os fatores redutores e ele diminuiu de 41 para 23 KSI, metade quase, né? Tá? A gente pode até... Bom, depois a gente faz isso.
Muito bem. Tá entendido? Entenderam os fatores redutores? Alguma dúvida? Tranquilo. Jordano, Ei. com esses valores aí do cálculo dá 17,91. Esse 0,8 que você falou que mudou para dar 23. Eu não entendi. O Não, meu também deu. O meu também deu isso aí. não, isso. É porque eu vou seguir meus cálculos aqui, tá? Eu vou seguir meus cálculos, porque para mim não precisar estar fazendo na calculadora tudo de novo, Tá, entendeu? mas qual foi o fator que você modificou aí? Isso. Foi aqui, ó. Esse Qual cara foi o aqui, ó. fator? Esse cara aqui. Tá. Esse cara eu usei Beleza. 0,9. Eu usei Ah, 0,9 beleza. nesse cara. Aí deu 23, Tá, tá? beleza. Mas não tem problema. Você pode até botar aí 0,9 se você quiser, ou anota aí uma correção, alguma coisa. É porque na hora de eu fazendo aqui, eu considerei esse fator de tamanho, mas considerei errado ali. Era para ter sido 0,7 mesmo. Beleza. Então tá, vamos em frente. Eu vou abrir mais uma outra. Aqui. Qual é o próximo? Bom, calculamos o passo 3. Né? Determinamos os fatores redutores. Número 4. Cálculo do limite de... Bom, foi o que a gente fez, tá? A determinação dos fatores redutores, determinamos, e aí fizemos o cálculo do limite de fadiga real, né? Com os fatores redutores, já fizemos. 5. Cálculo das tensões no ponto mais solicitado. Agora a gente tem que fazer as nossas continhas, aquelas de tensões, né? Vamos lá. Bom, vamos considerar o ponto A, tá? Nem vou considerar o ponto B. Tá? Ponto A. Vou fazer por onde aqui, ó. Ponto A. Ponto A. Então, o que a gente tem, né? A gente tem, então, tensões de flexão e tensões de torção, lá no ponto A. Não temos cisalhamento devido ao esforço cortante, porque é aquilo que a gente já conversou, né? Na superfície de cima lá não tem. Então, o que a gente tem, né? A gente tem um esforço cíclico, né? Ora para baixo, ora para cima, né? Aqui 340 e aqui 200, menos 200. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Tensão normal devido à tensão de flexão. Aí deixa eu fazer um desenhozinho aqui do corpo de prova. Um diagrama de corpo livre. Obrigado, programinha. Força e um torque. Tensão de flexão. Tensão normal devido à flexão. Vou chamar de máxima. O que é isso aqui? É o momento, né? É o momento vezes o y aqui, divididos pelo momento de inércia. Tá? Então vamos lá. Qual é o momento? É a força de 340 positivo, né? 340 vai causar um momento positivo, tá? Vezes esse braço aqui, né? Aliás, desculpa, vezes
o comprimento da haste, que a gente está, né, fazendo com essa força aqui. Vezes esse comprimento aqui. Momento. 340 vezes L, que é... Aquele L ali é 6 polegadas. Aqui é 6 polegadas. Polegadas, né? Esse aqui é o momento. Vezes o raio do meu eixo, né? Que é 2 polegadas, então é 1 polegada. Como ele é um eixo tubular, né? Então ele é π divididos por 64, momento de inércia, vezes 2 polegadas na quarta, menos 1,5 polegadas, diâmetro interno, né, na quarta. Essa é a nossa conta. Né? Momento vezes o raio, né, dividido pelo momento de inércia. Momento de inércia aqui embaixo, momento, 1 polegada. Isso aqui vai me dar... lembrando, deixa eu... fazer uma coisinha aqui. Bom, não sei. Eu vou escrever aqui mesmo. Nesse momento, a gente multiplica pelo kf, tá? Pelo kf. Kappa é K, né? Que eu chamo de K. Vezes o kf. É nesse momento aqui que nós vamos fazer o quê? Esse valor aqui, nós vamos encontrar um valor de tensão, tá? Vamos encontrar um valor de tensão. Quando a gente multiplica pelo kf, que é maior do que 1, que é 1, que a gente achou 1,6, né, na flexão, nós aumentamos essa tensão, ou seja, em vez de a gente estar considerando uma tensão, a gente vai considerar uma tensão maior, né, devido a essa concentração de tensão. Né? E aí, multiplicando, fazendo essa multiplicação aqui, e eu vou multiplicar pelo 1,6, eu vou achar 6.083 PSI. E eu estou insistindo no sistema inglês, que é para a gente dar uma mudada de unidades, tá? Dar uma mudada de áreas. Beleza, tá? Aqui que a gente aplica os fatores de concentração de tensão. A gente tem lugares diferentes, na verdade, para aplicar isso, né? Mas normalmente se aplica aqui, tá? A gente intensifica as tensões, considera uma tensão maior, né? Devido ao concentrador de tensão. Agora a gente vai para a mínima. Tensão de flexão devido à mínima. Devido... É a mesma coisa, né? Vai ser o kf devido ao cisalhamento. Não, desculpa. É a mesma coisa, só que não é menos 200 naquele momento, né? É o momento dessa força agora. Vezes 6 vezes 1 polegada. Divididos por mesma coisa, π 64 vezes 2 na quarta menos 1,5
na quarta, vezes o fator de concentração devido à flexão. Isso aqui vai dar menos 3.578. Tá. PSI. Então, o que a gente achou aqui, né? A gente achou o seguinte, que essa flexão, ela está fazendo assim, ó. Ela está indo no máximo, está indo no mínimo, menor do que o máximo lá, né? É isso que a gente está fazendo, né? Tensão. E aqui é os ciclos, né? Número de ciclos. Então, aqui é o 6.000 e aqui é o menos 3.578, né? Então, o que a gente tem? A gente tem vai ter uma tensão média aqui. Essa aqui, quando é totalmente alternado, né? Quando ele é totalmente alternado, por exemplo, se fosse 340 e 340 para cima, né? Esse ciclo igual, só que em sentidos diferentes, né? De mesma magnitude, tu teria uma média zero, uma tensão média zero, né? Essa aqui está um pouquinho deslocada, né? Então, a gente vai ter uma média aqui por aqui. É uma tensão média. Né? E a nossa amplitude vai ser o quê? Vai ser isso aqui, a nossa tensão alternada. Né? Então é isso que a gente encontrou, uma tensão de flexão por um lado, o ciclo completo é em cima, em cima e embaixo, né? Então a gente encontrou uma tensão com a força aplicada para baixo de 340, 6.800, 6.083 e para cima menos 3.000, né? Se tu analisar o ponto A, faz sentido, porque se analisar o ponto A aqui, né? O ponto A, quando está para baixo a força, ele é tração. E quando a força está para cima, ele é compressão, né? Ponto A, tá. Agora a gente precisa achar o quê? Achamos as tensões normais, tá? Tensões normais. Agora a gente precisa achar o cisalhamento também. Se tu reparar, a torção, ela é, quando está para 340, ela tem uma torção para um lado, né? No sentido anti-horário. Quando é para cima, ela tem outro valor de tração, aliás, de torção, né? Para um outro lado. Então o torque também ele fica oscilando, né? Um torque não é um torque contínuo, é um torque que oscila, né? Então é a mesma coisa. Se a gente analisar a tensão devido ao torque, né, máximo, aqui é aquele valor máximo, né? Máximo e o mínimo que a gente encontrou lá. Então o torque máximo é o torque, né? O torque vezes o y divididos pelo momento, divididos pelo momento polar de inércia, o J. A vezes o kappa F, né, S. Né? Estamos falando de torção. Então vamos lá. Vai ser, o torque vai ser 340 vezes 8, né? Que 8 é essa distância aqui. Isso aqui é 8 polegadas. Tá? Vezes 8. Isso aqui é o torque. Né? Vezes y, que é 1 polegada, divididos pelo j, que é π32. É a mesma coisa, π32, em vez de ser 64, é 32. 2 na quarta, menos
1,5 na quarta. Vezes o KS, que é, a gente calculou lá o KS na outra página, é 1,3. Vezes 1,3. Amplificou a tensão. E eu vou achar isso aí, um torque máximo de 32.93.294 PSI. Torque máximo. O meu torque mínimo para o outro lado, né, vai ser 200 vezes 8, menos 200, né? Menos 200 vezes 8, vezes 1, divididos por J, mesmo J. Isso vai dar menos 1.938 PSI. Então, o que achamos? Achamos um torque alternado. Temos uma flexão alternada e um torque alternado também, né? Vamos desenhar esse gráfico aqui. Então, o nosso torque, nossa tensão devido ao nosso cisalhamento devido ao torque vai ir até um máximo e vai até um mínimo. Vai até um máximo e vai até um mínimo, né? Mesma coisa. Vamos ter um torque médio aqui. Um torque médio. E um torque alternado. Esse é o lance da fadiga, né? É tu definir quais são esses valores. Alternado, né? A amplitude da tua... Não é amplitude, é o máximo, né? É a medida do médio, da tensão média até o pico e da tensão média até o outro pico, né? Essas medidas aqui, porque é isso aqui, esse é o estudo, né? Porque é uma tensão, já que a gente está trabalhando com tensões cíclicas, a gente tem que trabalhar com elas, as teorias, né? Trabalham com essas duas tensões aqui. Muito bem. Alguma dúvida com relação a isso? Ficou mais claro? Agora a gente vai encontrar o quê? Nós vamos encontrar, achamos os máximos e os mínimos, né? Então vamos encontrar quais são essas medidas aqui. A gente achou essas medidas aqui, o máximo e o mínimo, né? Agora a gente quer saber qual é essa amplitude aqui e qual é essa tensão média. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar a seguinte fórmula. As tensões alternadas, né, ou seja ela pode ser cisalhamento também, alternado, né, ela vai ser o seguinte, vai ser o sigma máximo menos sigma mínimo divididos por 2, né? Ou também, se não é o sigma, é o tau, né? É o cisalhamento. É a mesma coisa, né? E a nossa tensão média, aquele valor médio ali, é uma média aritmética. É a tensão máxima mais a tensão mínima divididos por 2. Né? Essas duas fórmulas. Tensão alternada é a tensão máxima menos a tensão mínima. Essa menos essa, né? Essas duas aqui. E divididos por 2. E a tensão média é a média, né? Tensão máxima mais a tensão mínima divididos por 2. A gente aplicando esses valores aqui, esses 4 valores aqui que a gente achou de
devido ao torque e devido à flexão, a gente vai encontrar a seguinte, e jogando nessas equações aqui que a gente fez, a gente vai chegar numa tensão. Vou escrever ela aqui assim. Tensão alternada. Nós vamos chegar a 48,31 PSI. PSI. E a tensão média vamos chegar a 12,53, 12.253 PSI. O tal alternado nós vamos encontrar 26,16, 26,16 PSI. E o tal médio vai ser 678, certo? (678 PSI). Então tá, achamos as nossas solicitações alternadas e médias. Muito bem. Isso aqui é o número... Cálculo das tensões do ponto mais solicitado. A gente já está aqui no 6, ó, cálculo das tensões alternadas e médias. Esse aqui é o número 5, né? E esse aqui é o número 6 do nosso procedimento, sexto passo. Só que agora é o seguinte, ó, agora tem uma malandragem que a gente vai pegar todas essas tensões aqui, alternadas e médias, e nós vamos trabalhar, porque a gente está... O que a gente tem aí? Nós temos tensões normais e tensões de cisalhamento, né? Alternadas e médias. Tensões devido à flexão e tensões devido à torção. Só que a gente tem que transformar tudo isso num valor só, num equivalente, que a gente chama, numa tensão equivalente. Uma tensão só é um equivalente a uma tensão normal, né? Nós vamos transformar toda essa complexidade de tensões aqui, de cisalhamento e normal, misturada, nós vamos transformar numa equivalente normal. Por isso a gente usa o fator de carregamento 1 lá em cima. Mas o que nós vamos fazer é isso, nós vamos transformar num equivalente, né? E aí a gente vai usar uma teoria de von Mises que vai nos ajudar a fazer isso, tá? Guardem esses valores aqui, uma próxima tela. Qualquer coisa a gente pode voltar nessas telas aqui que eu consigo buscar. Muito bem. Vamos para o passo, então. Cálculo das tensões alternadas e médias, cálculo das tensões equivalentes de von Mises. O que o von Mises diz? Que uma tensão alternada equivalente, e a gente vai chamar assim, ela é o quê? Isso vem lá da energia de distorção, lá daquelas tensões principais, isso aqui ele já vai me dar uma tensão principal aqui. É que o sigma A, que a gente encontrou, sigma alternado ao quadrado, mais 3 vezes o tal alternado ao quadrado. Se eu fizer isso aqui, eu vou estar transformando aquelas duas tensões alternadas numa equivalente alternada. Tá? Isso vai me dar valores de 4.831 ao quadrado,
mais 3 vezes 600, 26, 16 ao quadrado. Isso aqui vai me dar uma tensão equivalente alternada. Então, transformei as duas tensões alternadas numa tensão equivalente, que é 66, 23, 6.623 PSI. Tu nota o seguinte, que já é maior do que as duas tensões que a gente calculou. Ela é maior que a tensão normal alternada e é maior que a tensão de cisalhamento alternada. Então, ela juntou as duas, né? E vamos fazer a mesma coisa para a tensão média. Então, a tensão média equivalente é a mesma coisa, só que valores médios. Tensão média ao quadrado mais 3 vezes tal médio ao quadrado. $12,53. Vai me dar um tal médio de 1.717 PSI. Então a gente achou uma tensão equivalente alternada e uma tensão equivalente média. Entenderam isso? Essa tensão equivalente? Isso aqui é von Mises. Von Mises. Essas tensões equivalentes. Equivalentes. Von Mises. Então tá, praticamente terminamos. Guardem esses valores aqui. Agora, como é que a gente vai analisar isso, né? Agora nós vamos montar aquele gráfico de Goodman. Então nós vamos jogar essas tensões que a gente encontrou num gráfico de fadiga. Vamos lá. Vamos fazer um desenho aqui. Vamos montar o diagrama. Tá? Aqui tensões médias, tensões alternadas. Tá? Esse aqui é o diagrama de Goodman. Diagrama Goodman. Famoso diagrama de Goodman. Eu vou marcar então vou marcar o nosso limite de ruptura aqui, tá? 82. Esse aqui é o nosso SU. Ele está mais ou menos, é difícil fazer isso aqui, tem que ser em escala, né? Em 82. Marquei os dois limites. Vou marcar o nosso limite de escoamento também, né? Nosso limite de escoamento é 45 KSI, né? É mais ou menos na metade, um pouco acima da metade, por aqui. 45 SY. Aqui.
45. SY. Já posso traçar uma reta SY, SY. Vou traçar em azul. Ligando SY, SY. Vou escrever agora nosso limite de fadiga, que é... Esse gráfico ficou muito pequeno, na verdade. Vou desenhar um outro gráfico. Será que tem um espaço? Deixa eu desenhar um gráfico grande. Goodman. Vamos lá no S82. Isso aqui é tensões médias, eixo de tensões médias. O SY, então, é 40, aqui mais ou menos a metade, aqui 45. 45 é o SY. E aqui o SU. E aqui 45. Vamos traçar uma linha. Vamos pegar nosso limite de fadiga, vamos botar ele aqui, que é 23, tá na metade. 23. Esse é o nosso SN. E vamos traçar uma reta, vou botar em preta mesmo, lá com o nosso... Tá reto, tá? Então eu liguei o SN, nosso limite de fadiga, com o nosso limite de ruptura. E aí então criei uma região aqui, ó. Criei uma região limitada por essa curva de escoamento. O que que acontece? Como é que é isso? Vou pegar essa caneta verde aqui, ó. Eu criei essa região aqui, ó. Limitada ao escoamento. Essa é uma região não pode passar acima, né? Essa aqui é uma região de escoamento, tá? Uma região de escoamento. Então eu não posso, né? Então eu limito meu diagrama nessa curva de Goodman, de vida infinita, né? De fadiga, e não posso, limito ao escoamento, não passo da curva de escoamento e acompanho ela aqui, tá? Então essa é a minha região que eu tenho que estar. Ou seja, eu tenho o gráfico das tensões médias e tenho o gráfico e o eixo das tensões alternadas. Então os meus valores têm que estar aqui dentro. Vamos ver, a gente achou então o que é? A gente achou os valores, voltando aqui, de tensões alternadas, equivalentes, né? E pego aquela equivalente, 6.623, pô, a gente achou aqui, sei lá. E, as minhas, aqui nas tensões alternadas, né? Tensão alternada, equivalente. E achamos uma tensão média 1.700, ou 1,7 KSI, né? Aqui é 45 KSI, né? 1.000 PSI. 45.000. E aqui a gente achou 1.000. A gente achou por aqui. Então o que a gente achou? Esse aqui é o nosso ponto. Estamos dentro do gráfico. Então, com certeza estamos na segurança. Tá? Com certeza estamos na segurança. Agora, o que vai dizer qual é a minha segurança, né? Eu vou pegar uma reta, vou traçar da origem até o ponto e vou até o gráfico aqui, ó, esse limite. Ou seja, essa parcela aqui, essa parcela até o ponto, eu tenho mais essa outra parcela aqui, além do ponto,
que está sobrando, né? Está em todo esse gráfico sobrando aqui. Né? Então, como é que a gente vai definir esse limite o nosso coeficiente de segurança? Então, a gente já sabe que o nosso projeto está dentro da seguro, né? Não vai romper. Mas qual é o limite, qual é a segurança dele? Então, essa aqui é uma equação, né? É a equação de Goodman, que ela é o seguinte, que ela é tensão média divididos por, deixa eu lembrar aqui, por SU, né? A tensão média, aquela equivalente que a gente encontrou, mais a tensão alternada equivalente, aquela que a gente encontrou, divididos pelo SN, né? Nosso SN, igual a 1. Essa é a equação dessa curva aqui, dessa curva. Tá? Como a gente está trabalhando, quer saber a segurança, a gente vai botar aqui, ó, N, 1 sobre N. Essa é a nossa equação para a gente achar a segurança. Tá? Se a gente tivesse, se essa linha aqui, ó, se essa projeção ela viesse, enveredasse para esse lado aqui, ó, por acaso, né, o nosso ponto enveredasse, tocasse nessa curva, nós teríamos que usar a equação dessa curva. Que aí seria o seguinte, ó, vou pegar a equação dessa curva, que é sigma médio mais sigma médio divididos pelo SY, porque uma curva é SY, né, mais tensão alternada equivalente sobre SY igual a 1 sobre N. Aí usaríamos essa equação aqui. Se a gente isolasse, né, isso aqui vai resultar também em o sigma médio sobre N, que é a mesma coisa que sigma médio, arrumando essa equação, sigma alternado igual a SY sobre N. Então são essas duas daqui, tá? Como a gente está nessa região aqui e está trabalhando com essa curva, não é essa curva aqui que nós vamos usar, tá? Nós vamos usar essa outra curva aqui. Então vamos lá. Sigma médio alternado 1,717, vou transformar em KSI, tá? 1,7, para resumir. 1,7 divididos por 82, mais o alternado é 6,6, divididos por 23, igual a 1 sobre N. Fazendo essa conta aqui, nós vamos achar uma segurança de 3,25. Então, nossa segurança é 3,25. É alta, tá? É uma segurança alta. Nós estamos sobrando de diâmetro de eixo aí, tá? Por exemplo, os coeficientes de segurança normalmente vão até 5, usual, assim, né? Coeficiente de segurança número 4, coeficiente de segurança 4, 5 são para projetos de alta responsabilidade, né? De altíssima responsabilidade. Né? Projetos assim, de eixos convencionais, assim como esse que a gente está calculando, ele vai ficar em torno de 1,5, 1,2, né? Até 2, dependendo, vai. Né? Mais do que isso, não, é demais. Então a gente está, na verdade, aqui sobredimensionando. Né? A gente tem essas teorias, né, para nos suportar e elas estão, a gente está com, né, com uma... Se a gente tivesse achado um ponto aqui, por exemplo, ó, bem aqui, aí a gente estaria com uma segurança muito apertada. A gente estaria com uma segurança próxima de 1, né? Então, rompe não rompe, né? Então, a gente está nessa... Então, a gente poderia adotar outras estratégias. Quais são as estratégias, né, que a gente poderia adotar nesse caso de rompe não rompe? Né? Ou a gente mexe no diâmetro, né? Troca a peça, mexe no diâmetro, ou a gente
reduz as solicitações aqui, modifica as solicitações para quê? Para mexer nessas tensões médias e tensões alternadas, né? De repente, a gente diminuindo só a tensão alternada, conseguindo uma alternativa em que tu mexa na amplitude daquela tensão, né? Talvez tu consiga melhorar o teu coeficiente, né? Isso, claro, no caso, trabalhando no limite aqui, né? Se tu tá, de repente, tu mexe nos teus esforços e consegue mexer nessa tensão média aqui, né? São as tensões médias. Tu conseguir alterar as tensões médias de maneira que melhore o teu coeficiente de segurança, né? São alternativas. Mexer nas solicitações, né? Mexer nas solicitações ou mexer na bitola, né? Trocar de material, cara, se tu botar um aço inox ou botar talvez trocando de material, talvez tu possa ter algum resultado, mas normalmente tu mexe na bitola, né? Bom, tá entendido? Entenderam mais ou menos isso aqui agora? Ficou um pouco mais claro? É um passo a passo, tá? E ficou mais claro, Jordano. Só nesse gráfico, no diagrama de Goodman, a curva em azul representa o escoamento. E em preto é o quê? Essa aqui? Isso. Ela liga o limite de fadiga à ruptura, aqui. Né? Eu marquei, esse é um eixo de tensões médias, o X é eixo de tensões médias, o Y é um eixo de tensões alternadas. Tá? Então, a gente marcou, a gente pode marcar essas tensões, essas propriedades dos materiais nos dois eixos. Né? Então, a gente marcou o escoamento e escoamento, né? Traçamos uma reta, e aqui a gente marcou o limite de fadiga, que a gente achou, e ligamos lá com o limite de ruptura. Tá? Aí, claro, a gente fez o quê? Limitou ele ao escoamento, né? Aqui ele está limitado ao escoamento, está abaixo da curva do escoamento, né? Está abaixo da curva do escoamento. A gente não pode passar o escoamento. Então, quando ele tocar na curva do escoamento, ele tem que descer junto com a curva do escoamento. Por isso que ele muda de equação aqui, né? Tá? Beleza. Obrigado. Outra coisa, só para a gente encerrar aqui rapidinho. Se a gente considerasse uma solicitação estática, tá? Vamos considerar que só tivesse uma força atuando, aquela de 300 e... Só essa aqui, 340 libras. Tá? Só uma força estática. O que estaria acontecendo, então? A gente teria uma tensão normal, né, devido à flexão, de 340 o momento, né, vezes o comprimento da haste, que é 6 polegadas, vezes 1 polegada. Né? Momento de inércia, né, momento de inércia, a gente já sabe. A gente encontraria ali uma tensão de... Aí não precisaria usar os concentradores de tensões. Quando a gente está analisando estática, não precisamos incrementar os concentradores de tensão, a não ser que a gente ache necessário. Mas nesse caso, não implementaria. Tá? Poderia implementar, poderia multiplicar aqui pelo kT, aquele, pelo KT que a gente tem, poderia usar esse cara aqui, poderia multiplicar por 1,7. Mas não é necessário em solicitações estáticas. Isso aqui vai dar 3.802 PSI. Tá? Atenção ao escoamento, devido ao torque ali, né? Atenção ao escoamento, ao cisalhamento, vai ser 340 vezes 8, que é o torque, né? Vezes 8 polegadas, vezes o raio do eixo, que é 1 polegada, vezes o J, né? Que é o momento polar de inércia, isso vai dar 25
25,35. PSI. Tá? Achamos as nossas... Agora a gente tem que achar as tensões principais, né? Lá pelo círculo de Mohr. Então, tensão principal 1, tensão principal 2 vai ser igual a tensão X sobre 2, menos a tensão X mais a tensão Y. Não temos tensão Y, isso aqui é zero. Sobre 2, mais ou menos, raiz quadrada do tal ao quadrado, mais tensão X menos tensão Y sobre 2 ao quadrado. Isso aqui é zero. Isso aqui é zero. Então, nós vamos ter um sigma 1, né? Mais ou menos, sigma 1 é mais, sigma 2 é menos, né? Vamos ter um sigma 1 de 5.070. 5.070. Uma tensão principal 1, uma tensão principal 2 de menos 1268. Então, mesmo que a gente esteja aquilo, né? Mesmo que a gente esteja trabalhando com tensões estáticas e aparentemente positivas, né? Aparece num outro plano no interior do material uma tensão negativa, né? E a tensão de cisalhamento máxima, né? Que vai ser igual a isso aqui, né? A essa parcela aqui, que é 31,69. Tudo PSI, tá? Achamos as tensões principais. Na verdade, a gente nem precisaria, se a gente for aplicar a teoria da estática, né? Teoria de falha estática, teoria da máxima tensão de cisalhamento, shear stress, maximum shear stress, né? Para estática. O que ela diz? Ela diz o seguinte, que a minha tensão máxima de cisalhamento principal, né, essa aqui, minha tensão máxima de cisalhamento, tem que ser menor ou igual ao meu SYS, ao meu escoamento, ao meu limite de escoamento, né, pela torção, dividido por um coeficiente de segurança. Não vou botar esse coeficiente de segurança por enquanto. Esse SYS é o quê? SYS é igual a 0,5 SU. Desculpa, 0,5 SU. 0,5 SY. Peraí, deixa eu... vou tomar isso aqui para ver se eu não estou igual. É isso mesmo. Isso mesmo. O escoamento ao cisalhamento é metade do escoamento à tração. Então, o que acontece? A gente tem 31,69 menor ou igual ao nosso SYS, que é metade de SY, que o nosso limite de escoamento é 45, dá 22,5. 22.500, né? Esse cara aqui é 45, né? Que a gente já tem do material, o nosso limite de escoamento. Então tá ok, né? Ok. Qual é a nossa segurança, então? Nossa segurança é igual ao SYS, né? Divididos pela nossa solicitação, né? É o limite de escoamento ao cisalhamento divididos pela tensão máxima.
que vai ser igual a 22.500 divididos por 3.165, que vai ser igual a 7,1. N igual a 7,1. Muita coisa. Então, olha só, né? Se fosse uma estática, estaria muito dimensionado, sobredimensionado, né? Coeficiente de segurança 7, né? Muito. Né? Teria que trabalhar com coeficiente de segurança 2. Então, e para esforços cíclicos, né? Qual é a diferença aqui? É que a gente colocou uma força para cima na fadiga ali, né? A gente colocou uma força de 200 para cima, um esforço cíclico. Inclusive um esforço menor do que a de 340. Mas pelo fato de ser cíclico, né? A gente já reduziu aí pela mais da metade aí do coeficiente de segurança. Certo? Tudo certo, nada resolvido? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, Jordano. Foi bem produtivo hoje. Não, beleza. Essas são as metodologias de projeto, tá? Não fica só nisso, evidentemente, né? Tem muita outra, mas essa é o cerne do negócio, né? O coração do negócio é tu saber por onde anda o estudo da fadiga, né? Eu sei que é muita informação, né? Mas é interessante que vocês saibam por onde vão precisar andar se depararem com isso, né? Como você não tem dúvidas, pelo menos eu vou parar a gravação, pelo menos.